E eu disse que não era para sair daí, porque agora vamos fazer o seguinte, olha só, na aula de agora são alguns problemas de aplicação, e aí vai ser tudo variado. Então, segundo ano, mediação tecnológica, se tem algum ponto de atenção, se tem alguma dificuldade, se tem alguma dúvida, fica parado agora, atento na aula, pega a sua caneta, tudo que eu falar aqui de importante, que eu falar assim, anota, é para você tomar nota no seu caderno, beleza? Porque agora é hora de compreender tudo. E eu achei legal a questão do Enem, da aula 31, pelo seguinte, ela te colocou numa situação de escolher, de fazer aquele trabalho, de ler, de entender quando que a ordem é importante, porque eu disse aqui assim, a ordem é importante, presidente, vice-presidente, líder, vice-líder, e isso parece que às vezes fica preso na nossa cabeça, tem que ser assim. Aí o Enem colocou uma questão de escolher times para jogar, só que o primeiro jogo ia ser na casa de quem foi sorteado primeiro. Então quer dizer que jogar em casa é importante. Uma outra situação, né? De repente vai ter um sorteio de um prêmio. O primeiro prêmio é um smartphone, o segundo prêmio é uma bicicleta. Eu acho que o smartphone é mais valioso que a bicicleta, então ele tem um valor. A ordem importa, porque quem ganhar o smartphone e quem ganhar a bicicleta, né, vão ter felicidades diferentes, vão ficar felizes, mas vai ser diferente. Se mudar aqui, já é outro agrupamento, já é diferente. Então a ordem é importante. Então fique atento a esses detalhes, porque agora, na aula 32, nós vamos fazer algumas aplicações. Então já estão todos sentados, já se acalmaram? Já? Então podemos começar? Na telinha, diretor, aula 32.1, análise combinatória na sua quinta parte, segunda, só se for. Problemas que envolvem agrupamentos. Então vamos lá. E nós vamos começar da seguinte maneira, olha só. Nós vamos começar a olhar para os problemas da seguinte maneira. Primeiro, com aquele desafio de perguntas e respostas que alguns alunos gostam, outros acham desnecessário e alguns têm certa dificuldade porque não conseguem pensar muito rápido. Se você não está conseguindo, discernir com a questão de maneira rápida, tem que treinar. O Enem é teste de resistência. No Enem são muitas questões e pouco tempo. Mas no Enem não fica ninguém falando, fica falando, fiscal, posso ir ao banheiro? Fiscal, aí o fiscal andando, a gente abrindo a porta, a sala é agitada, não é quietinha não. Beleza? Então vamos lá, porque chegou a hora do nosso quiz. Primeira pergunta sobre agrupamentos. Atenção, pode ser permutação, pode ser arranjo, pode ser combinação, pode ser anagramas, são agrupamentos. Primeira pergunta na telinha, olha lá, na análise combinatória, o arranjo simples faz o quê? Ele escolhe? Ele ordena? Ele ordena e escolhe? Ou não, o arranjo simples tem nada a ver com isso aí não. O arranjo simples é só fazer aquela conta lá que o professor ensinou, é só fazer o arranjo de n tomado p a p é igual a n fatorial, p menos n fatorial. É só isso. Eu nem sei se estou dando resposta, tá? Pode ser um spoiler aí, então já fica atento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O arranjo não está no grupo de todos, é somente parte deles. Então, ele faz uma ordenação e também faz uma escolha. Ele ordena e escolhe. Beleza? Ok? Já anota a equação. Se quiser anotar, assim, N são todos. P, parte de todos. Ou seja, parte de N. Se eu tenho 10 pessoas, quero escolher 3,
Então eu tenho 10 no total e 3 partes, 3 grupos, grupos com 3 pessoas, mais popularmente chamada de trio. Pergunta número 2, na telinha. Usando os algarismos 5, 6 e 8, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Para resolver isso aí, esse probleminha de 5, 6 e 8, 3 algarismos, eu vou fazer permutação simples ou com repetição? Eu vou fazer arranjo ou eu vou fazer combinação? Bora? Pensa, pensa. Usando os algarismos 5, 6 e 8. Para montar números, é permutação ou é arranjo? Fizemos na aula. Isso. Então, se você sabe que é isso, aí me responde agora. É com repetição ou sem repetição? Tem números repetidos lá em cima? Então, vamos fazer uma permutação simples. É só fazer a troca. Permutar é trocar. Olha só. 5, 6 e 8. 5, 8 e 6. Comecei com o 5 primeiro. Agora 6, 5, 8. 6, 8, 5. Comecei com 6. Permutei, ó. 5, 8, 8, 5. Agora começa com 8. 8, 5, 6. 8, 6, 5. Tá aí, permutei. Isso é permutar, é fazer trocas, então isso é permutação. Simples por quê? Porque os elementos aqui são todos diferentes. Beleza? Usando os algarismos 1, 3, 4, 6 e 9, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Agora percebe que, olha a diferença, olha a diferença. Aqui eu tenho 3 algarismos e 3 espaços. Vou usar todos em todos os espaços. Por isso que é permutação. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos e só tenho 3 posições. Então não é permutação. Aí fica a deixa. A ordem é importante? É arranjo ou é combinação? Já dei a deixa aí, já deixei, né, meio que facilitado para vocês. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É um arranjo, porque eu tenho tenho 5 elementos no total. Esse é o meu N e eu vou usar somente 3 partes desse grupamento. E outra coisa, 1, 3, 4 é diferente de 4, 3, 1. Então a ordem é importante. Se a ordem é importante, é um arranjo. Pergunta número 4. Quantas comissões diferentes de 3 pessoas podemos formar para representar um grupo de 10 pessoas? Temos 10 pessoas num grupo e preciso levar 3 delas para representar esse grupo. Vamos imaginar aqui que seja o grupo de atletas do vôlei da escola. Preciso escolher 3 para ir na conferência de vôlei estadual. Quantas comissões diferentes eu posso formar para escolher 3 desses alunos? Agora a pergunta, para resolver isso, eu faço permutação simples ou com repetição? Eu faço um arranjo ou eu faço uma combinação? Dou-lhe uma,
Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Eu tenho 10 pessoas, eu quero 3. Então, ou é arranjo ou é combinação. A ordem importa? Não, eles vão representar o grupo. Então, não importa se João, Maria e Teresa, Teresa, Maria. Então, é uma combinação, porque eu tenho 10 elementos. Esse é meu N. E quero escolher 3 elementos, 3 partes. Por elementos. Beleza. Quinta pergunta. Ah, essa daqui tá de graça. Quantos anagramas tem a palavra banana? Para resolver isso, eu uso permutação simples ou com repetição? Eu uso arranjo ou uso combinação? Depois, vocês poderiam, devem, deveriam, podem resolver essas perguntas no caderno. Então, anagrama, permutação, arranjo. Aqui a gente está só identificando o que eu vou usar. Tu viu que o Enem botou uma questão e só queria identificar o que ele ia usar? Pois é, anagrama. Anagrama a gente já sabe que é permutar. Não esquece disso, tá? Anagrama é permutação. A pergunta é simples ou é com repetição? Dou-lhe uma, é simples ou é com repetição? Dou-lhe 2, dou-lhe 3, com repetição. Então, olha, o primeiro grande trabalho, o primeiro grande desafio é exatamente, eu aqui com ele, diretor, é exatamente você identificar o que você vai fazer. Esse é o primeiro grande desafio. Depois é fazer. Tá certo? Então, identificamos aqui 5 problemas, 5 probleminhas, e nos 5 nós falamos, é permutação, é arranjo, é combinação, é permutação com repetição. Depois é fazer, é executar. E para isso, na sequência da aula, nós vamos fazer uma resolução. E vamos começar da seguinte maneira. Vocês perceberam que em algumas questões eu troquei no problema direto 2 fatorial por 2? Depois eu fiz em cima 3 fatorial e embaixo eu coloquei o 6. Pois é, nós temos uma tabuada do fatorial. Nós vamos ver essa tabuada e vamos tentar usar essa tabuada depois na aplicação dos problemas, porque na sequência serão alguns problemas para aplicar os agrupamentos todos. Então vamos tentar usar essa tabuada nos problemas. Bora lá então, na telinha, tabuada do fatorial. Começa da seguinte maneira. Olha só, seguinte maneira. O 0 fatorial e o 1 fatorial têm a mesma resposta. Certo? 0 fatorial e 1 fatorial têm a mesma resposta. 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então isso aqui é uma tabuada. Tá certo? Isso aqui é uma... Não, ninguém merece esse... Tabuada. Bora lá resolver isso aqui então? Resolvendo isso aí, olha só. 0 e 1 fatorial é 1. 2 fatorial é 2. 3 fatorial aqui sumiu aqui na parte de baixo o fatorial. 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial, 7, 8, 9 fatorial, 10 fatorial. Então, olha só. E aí, aqui nós usamos uma estratégia bem legal, que é trabalhar com o termo anterior. Presta atenção. 2 fatorial é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. 3 vezes 2 é 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6. 4 vezes 6, 24. 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24. 5 vezes 24, 120. E assim até chegar no 10 fatorial, que é
9 fatorial é 362.880. E aí vai até o nosso complemento. Aqui temos a tabuada dos 10 primeiros fatoriais. Pronto? Beleza? Bora lá? Aí a pergunta que tem aqui do lado, né? Aí pulando. Por que 0 fatorial é igual a 1? Olha a resposta. Fatorial não é uma estratégia que nós usamos para determinar a quantidade de contagens que nós temos? Sim, eu estou contando agrupamentos, eu estou ordenando, estou contando quantas possibilidades, e eu uso o fatorial para isso. Então, 0 fatorial é 1 porque existe exatamente uma única maneira de não fazer nada. Quando nós, professores, sugerimos a vocês que estudem, nós sempre falamos, vamos estudar, vamos fazer a tarefa. Tem aluno que usa o seguinte argumento: eu tentei fazer. O eu tentei fazer para mim é o 0 fatorial. Ah, professor, eu tentei fazer. Falei, cadê? Deixa eu ver aí. Não, eu não fiz não. Então, tu tentou ou tu não tentou? Porque para mim não existe tentar. Tentar é algo que é 0 fatorial. Tentar é falar assim, não fiz não. Mas eu sabia que tinha que fazer. Mas eu não fiz não. Tentei fazer, não existe. Ou eu faço certo, ou eu faço errado. Eu faço. Tentar fazer não existe. Beleza? Então, de posse, quando precisar eu volto aqui. Mas de posse dessa tabuada de fatorial, nós vamos agora enxergar alguns problemas. E olha o encaixe da aula. Nós vamos ler o problema, vamos dizer, é fatorial, é permutação, é arranjo, é combinação. Depois a gente resolve, beleza? Então na telinha, diretor, chegou a hora dos problemas. E começamos com o primeiro problema, que é fazer uma permutação circular. Imagina que eu tenho aqui uma mesa redonda e preciso agrupar objetos nessa mesa ou pessoas nessa mesa. Então, permutação circular é um tipo de permutação composta por N elementos distintos em ordem de círculo, formando uma circunferência. Como que eu posso organizar elementos numa circunferência? Ué, professor, não é igual, organiza numa fila indiana? Não é igual. Então, olha o problema. Uma família é composta por 6 pessoas, pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno dessa fila? Se nós estivéssemos falando de permutação normal em fila indiana, seria permutação de 6. 6 fatorial. Usando a tabuada, 6 fatorial é 720. Então, a permutação das 6 pessoas em fila indiana é 720 maneiras diferentes. Certo? Só que numa disposição circular, os objetos que ficam equidistantes, a gente pode pensar agora no segundo, lembrar aqui, né? Vocês não vão lembrar disso aqui, mas eu vou botar aqui, depois vocês vão lembrar. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Esses 2 ângulos aqui, ocupam o mesmo espaço, o mesmo ponto. Então, eu não posso fazer com que eu coloque de ordem assim, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pessoas no mesmo lugar, 6. Aí vou colocar de novo aqui. Não posso. Então, eu preciso fazer com que esse elemento aqui que está igual não apareça. Então, eu mexo um pouco na estrutura.
E a permutação circular não diz que é só fazer a diferença por 1. Tira um elemento. Por quê? Porque você percebeu que vai ficar 2 no mesmo lugar, se deixar todos, então faço a permutação circular de 6, é 6 menos 1 fatorial, com 5 fatorial. 5 fatorial, pela tabuada que nós temos, é 120. Então, sempre que eu for fazer a permutação circular, eu preciso tirar uma unidade. Então, olha só, 5 crianças querem fazer aqui uma ciranda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 crianças fazendo uma roda. Vamos lá, então, saber quantas maneiras diferentes? Permutação circular de 5 é igual a 5 menos 1 fatorial. Permutação circular de 5 é igual a 4 fatorial. Permutação circular de 5 é igual a 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6, 4 vezes 6, 24. De 24 maneiras diferentes. Esse é o primeiro problema. Permutação circular. Eu mostrei ali, eu me adiantei, não é? Porque eu pensei que nós já estávamos trabalhando com o terceiro ano, tá? Então, aí eu falei lá da trigonometria, coloquei esse desenho aqui, que é um desenho, acho que eu apaguei, que é um desenho da trigonometria. Mas daí o que acontece? É só nós pensarmos ali numa circunferência, chega uma hora que um ponto vai se repetir no mesmo lugar. Por isso que na permutação circular isso sugere o quê? Menos 1. Para poder mexer um pouco na estrutura e fazer os encaixes ali. Os dois que estão próximos, né, podem ser contados como sendo o primeiro. Se vai pela direita ou se vai pela esquerda. Então, faz o menos 1. É uma regra clássica. Então, permutação circular é n menos 1 fatorial. N é o total de elementos. Tira 1, já faz a permutação. Beleza? Vamos continuar agora com problemas. Agora é aplicar em situações diversas. E agora eu vou precisar daquele mapa mental. Vou usar todos? Não. Aí, aquele trabalho todinho, beleza? Na telinha, diretor, olha lá. Problemas que envolvem agrupamentos. Você sabia que os princípios de análise combinatória estão presentes em nosso dia a dia? Em muitas situações do nosso cotidiano, nós temos ali envolvidos situações de análise combinatória. E aí, olha só, funciona mais ou menos assim. Eles são essenciais para a obtenção das informações disponíveis em páginas de internet, aplicativos, smartphones e até em jogos, né? Para fazer, por exemplo, a contagem de placas de carro, também usamos análise combinatória. Nas grandes cidades, os grandes polos metropolitanos, onde é feito o controle de rodízio de automóveis pelo excesso de automóveis na cidade, também usamos análises combinatórias. Para verificar, por exemplo, o número do seu CPF, é análise combinatória. Então ela está no nosso dia a dia, nós temos que enxergá-la nas situações diárias. Olha só lá, ó, registro de CPF, sistemas de cibersegurança, análise de dados, pesquisas na área de genética, definição de senhas, entre outros. Então, não sei se você já passou por essa situação, você, por exemplo, baixou um aplicativo lá, ou mesmo entrou no aplicativo do Gov, ou outros aplicativos que nós temos aí, e ele pediu que você fosse preenchendo seus dados, tudo. No final, ele te pede uma senha de segurança. E aí você coloca a senha, ele... Aí você vai lá olhar, tem que ter caracteres maiúsculos, minúsculos, tem que ter um caractere especial, tem que ter números. Aí você escreve outra. Aí, sugestão, senha muito fraca. Quer dizer, ele está mostrando para você o seguinte, está usando códigos muito perto de você. Pessoas que te conhecem podem descobrir essa senha. Então, cria outra, faz uma mais forte, né? Isso é feito a partir de análises combinatórias. Deixa eu ver outra situação aqui. Pronto, vai criar lá uma página numa rede social, aí você coloca lá seu nome. Coloquei lá Maurício Malta. Aí aparece lá a notícia.
Maurício Malta já existe, né, nessa página. Que tal Maurício Malta 1897? Isso quer dizer que já tem 1896 Maurícios Maltas antes do meu. Então a gente muda alguma coisa, muda uma letra, tal, para ficar ali com aquele nome que eu quero. É assim que funciona? Isso é feito a partir de análise combinatória, certo? Então vamos resolver algum desses problemas? Olha lá, eu quero resolver problema. Na telinha, diretor, primeiro problema. Quantas senhas são possíveis formar com apenas 3 algarismos, sendo que os algarismos são distintos entre si? 3 algarismos, quero formar senhas. Então a minha senha vai ter 1, 2, 3 algarismos. E todos são distintos, certo? Então, para o primeiro algarismo, eu posso escolher 3 dos meus algarismos. Tenho 3, vou escolher um dos 3. Escolhi um. Como são todos distintos, sobram 2 para a segunda escolha. Escolhi, sobrou só 1 para cá. Professor, mas e se for o algarismo 0? Ué, não é número, é senha. Senha não é número. Beleza? Então, 3, 2 e 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Só 6 maneiras. Ah, não, peraí. Não, peraí, professor. Presta atenção. Para eu montar minha senha, eu posso escolher qualquer um dos 10 algarismos. Pronto, agora... Porque ali, ó, ele só quer montar a senha com 3 algarismos. 3 algarismos é a senha. Aí eu vou ter que lembrar agora. Olha só, aí é passando... Eita, garfiada bonita. Tá igual o jogador que vai pra janta de garfo e é sopa. Aí fica difícil, né? 10 algarismos. Eu tenho 10. Eu posso colocar qualquer um deles aqui, porque é senha, não é número. Importante ressaltar isso. Se fosse quantos números de 3 algarismos, não poderia colocar aqui o 0, porque os algarismos são 0, 1, 2, 3, ó, 6, 7, 8, 9 e 10. Opa, 10. 10 não é algarismo. 10 é número, 0 é o algarismo. Pronto. São esses 10 algarismos que eu tenho. Então eu posso escolher qualquer um desses 10. Feito a escolha, como são distintos, sobra 9 para cá e sobra 8 para cá. Olha a garfiada. Nós temos 720 disposições. Uma vez que já se esgotaram, vamos supor que isso aqui fosse uma rede social. Rede social W. Até porque a outra já existe, né? Então, aí coloquei lá. Quem criou a rede social W estipulou isso aqui como regra. Só 3 números, a senha, 3 algarismos. Acabou. Acabou. 720 pessoas inscritas, 720 senhas diferentes, esgotaram-se. Ele vai ter que aumentar uma casa aqui. Aí vai ter que aumentar uma casa lá. Não sei se você lembra que há um tempo atrás foi exigida a colocação do algarismo 9 no nosso telefone. Por quê? Já tinha se esgotado todas as possibilidades de números com os algarismos existentes. Aí colocou 1 em alguns locais, o 2 em outro, e o nosso foi o 9. Os nossos números todos têm que ter o 9 na frente. Mais um exemplo. 4 casais compram ingressos para 8 lugares contíguos. Contíguos, tá? São aqueles lugares conjugados por casal. Casal 1, casal 2. Na sequência, assim, ó. 4 casais, 8 pessoas. Ó, cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Em uma mesma fila no teatro. O número de diferentes maneiras que podem se sentar de modo que todos os homens sentem-se junto com todas as mulheres. Sentem-se juntas. Todos os homens fiquem juntos e todas as mulheres fiquem juntas. Vamos lá, as mulheres querem fofocar, então vamos dividir aqui em 4 disposições. Como que é todos os homens juntos, todas as mulheres juntas? Vou colocar aqui homens, vou colocar aqui mulheres.
Lembra que nós estamos falando de princípio de contagem? E se eu quisesse que fique aqui homens? E aqui mulheres, não pode? Claro que pode, desde que todos fiquem juntos, de acordo com o problema. Aí vamos lá. Primeira disposição, 4. Sentou um aqui, senta o outro aqui, vai, ó, 12, 24. Aqui é a mesma coisa. 4, 3, 2 e 1. 24 também. Só que pode mudar, certo? Pode mudar, então vai ser 24 vezes 2, 48. 24 vezes 2, 48. Agora vamos lá, eu tinha colocado aqui no meio, eu vou perguntar para vocês. Conectivo e, conectivo ou. Separei aqui, ó. Assim, assim. Ou, aí muda a ordem, não é? Então, 48 mais 48 ou é 48 vezes 48? Eu vou ter os homens todos aqui e as mulheres todas aqui. Ou vou ter os homens todos aqui, as mulheres todas aqui e os homens todos aqui. É isso que nós precisamos pensar na hora que estamos trabalhando os nossos problemas. O que o problema criou para mim? Então eu tenho, olha só, na primeira disposição, 24 possibilidades de combinar os homens ali nas poltronas. Depois nós temos 24 possibilidades de combinar as mulheres na poltrona, certo? Então, começamos com os homens, terminamos ali com as mulheres. 24 vezes 24 maneiras. Esse amarelo é o mais escuro, tá? Dá para enxergar direitinho aí, né? Senão eu vou mudar aqui a cor desse vermelho. Vamos lá, ó. Vamos lá, deixa eu pegar, vou fazer essa multiplicação aqui. 25 vezes 25 é 625, então aqui acho que é 576. Só que isso aqui pode alternar de duas maneiras diferentes. Porque pode começar com os homens ou começar com as mulheres. Perfeito. Mais um probleminha, vamos lá, vamos ver como é que estamos aqui de problemas. Estamos bem. Vamos ver mais um? Mais um problema. Peraí, exemplo 4, 3, 4, aqui é o 5, senhor. Cadê a caneta? Oxi. Volta aqui. Aqui é o 5. Problema 5. 4 casais foram juntos a um cinema e encontraram uma fileira com exatamente 8 poltronas livres. Ué, é a mesma coisa? Vamos ver. Vamos ver. Em sequência, ele disse para a gente que fileiras fixas em sequência são lugares contíguos, certo? Se as duplas de casal vão se sentar juntas, lado a lado nas poltronas, agora eu vou ter que pensar na situação, agora eu tenho que criar aqui a situação, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lugares. Poltrona 1, poltrona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadê? Qual o número de possibilidades diferentes de 8 pessoas se sentarem nas 8 poltronas? Você viu que o problema agora parece igual àquele anterior, mas tem um detalhe diferente, porque agora as combinações são feitas assim, ó. Casal, 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 casal.
Certo? Então, agora eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho quantas duplas diferentes? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Por quê, professor? Vamos lá entender. Casal 1, casal 2, casal 3, casal 4. Qualquer um deles pode ficar na primeira combinação dupla de cadeiras. Uma vez que um casal ficou aqui, ó, esse aqui, tá, é o casal 1. Olha só, primeira dupla de poltrona. Depois eu tenho 3 disposições para ficar na segunda combinação de poltronas. Aqui é o casal 2. Depois eu tenho 2 disposições para ficar aqui, ó, casal 3. Depois eu tenho só uma, porque sobrou só esse aqui, casal 4. 4 vezes 3, 12, 12, 24. E aí tem um outro detalhe. Isso aqui são as possibilidades de ir mudando. Casal 1, casal 1, casal 1, casal 1. Ou casal 2, casal 2, casal... Beleza, 24 maneiras diferentes. Está aqui, 24. Se eu mudar aqui, ó. Se eu mudar aqui... Deixa eu pegar aqui a borracha. Se eu mudar aqui e colocar assim, ó. Poltrona 1, poltrona 2, homem, mulher, mulher, homem. Mudei o casal? Não, só mudei a posição deles. Continuou obedecendo o problema de ambos sentarem na mesma poltrona? Continuou, então eu posso fazer 24 vezes 2, que vai dar 48 maneiras diferentes. Olha só que detalhe importante. Permutar todos homens de um lado, mulheres do outro, sem ter negócio de ordem, de colocar homem. Olha o tanto de possibilidades. Olha o tanto de possibilidades colocando somente os casais próximos um do outro. Por quê? Porque quando eu coloco o casal próximo, eu diminuo o meu total do grupo. Lá eu tinha a mesma coisa de agrupamentos, só com as mulheres e a mesma só com os homens, podendo mudar os dois de posição. Certo? Então, isso nós precisamos ficar atento no problema. O problema vai nos desafiar com relação a isso. Então é importante que vocês fiquem bem atentos a esses detalhes. E para encerrar nossa aula de hoje, o nosso famoso Brincando com os Números. Na telinha, diretor, o Brincando com os Números de hoje é o seguinte. Se há 5 dias atrás, bom, se é esse A, dias, não precisava falar, né? Foi um dia antes de sábado. Se há 5 dias foi um dia antes de sábado. Pergunta, que dia será depois de amanhã? Depois de amanhã vai ser terça? Vai ser quarta? Vai ser quinta? Vai ser sexta? Ou vai ser sábado? Vou ler de novo com vocês. Se há 5 dias foi um dia antes de sábado, há 5 dias foi um dia antes de sábado. Que dia será depois de amanhã? Pensa, pensa, pensa. Pensa de novo e traz a resposta. Quer pensar direitinho? Coloca os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ponto. Não vou falar mais nada, senão eu dou a resposta. Leva lá no cenário, diretor. Olha só. Fechamos o ciclo análise combinatória. Daí vamos fazer a aula de revisão, aplicação dos problemas, e eu peço a vocês que, sempre que forem resolver problemas de análise combinatória, leiam o problema com muita atenção. Se possível, faça o desenho da situação. Se viu das poltronas, desenhe as poltronas. Faz lá o casal 1, casal 2, opa, mudou aqui, homem, mulher, mulher, homem, não importa. Ah, então peraí. Em alguns momentos eu nem preciso usar arranjo de combinação, é só entender o que está acontecendo. Beleza? Beleza então. Então já voltamos com a revisão e a atividade de sala.